Muito bem, pessoal. Olha eu aqui outra vez, sou o professor Anderson Santos e hoje nós estudaremos aí, na aula de anatomia, um pouco das células, certo? Nós estudaremos hoje os tipos de célula e o que contém cada uma delas, as respectivas funções de suas organelas e as diferenças entre células vegetal, eucariontes e procariontes, ok? Uma boa aula. Os organismos são formados aí por milhares aí, centenas de células. Todas as células têm três coisas em comum, não importa o tipo da célula que são. Todas essas células possuem uma membrana. É essa parte rosa que vocês estão vendo aí. Ela separa o interior da célula do ambiente exterior. Então ela organiza todas as organelas que ela possui. O citoplasma é um material gelatinoso. O DNA é o material genético da célula. É lá que ficam guardadas as informações da receita do bolo da célula. Existem dois tipos de célula, duas categorias de célula. A primeira categoria delas, pessoal, é a célula eucarionte ou eucariótica. Elas têm organelas, que incluem o núcleo e outras partes especiais. É lá no núcleo que fica depositado o DNA da célula. As células eucarióticas são células mais avançadas e complexas, sendo encontradas em plantas, animais e nos seres humanos também. A segunda categoria de células são as procariontes ou procarióticas. Eles não têm um núcleo ou organelas envolvidas por uma membrana. Elas possuem apenas um material genético, mas que ele não fica no núcleo, ele fica solto dentro das células. Então, essa é uma célula procarionte. Por exemplo, as bactérias, elas são células procariontes. Mas o que são essas organelas? As organelas, pessoal, significa pequeno órgão. Cada organela possui uma função, um trabalho a ser feito. Elas são partes específicas de uma célula e elas possuem uma tarefa exclusiva que deve ser executada para que haja um bom funcionamento do organismo. Vamos começar então, gente, pelo núcleo. É o núcleo que controla a célula. Essa parte roxa aqui no meio, certo? Lá é onde fica contido o DNA, o material genético da célula. O DNA é isso aí que vocês estão vendo no vídeo. Ela quem diz o que essa célula vai produzir, que tipo de órgão, tecido. É a receita do bolo de cada pessoa, de cada ser humano. E a cromatina é esse emaranhado onde o DNA se encontra espalhado, tá? No interior do núcleo, lá bem no meio do núcleo da célula. Quando uma célula está pronta para dividir o DNA, ele condensa estruturas conhecidas como cromossomos. Vocês já devem ter escutado falar disso. Os cromossomos, eles são doados para o bebê, da mãe, do pai, para que as crianças tenham as características dos pais. Então esse é o nucleolo.
É uma estrutura onde os ribossomos são feitos. Turminha, tem um monte de nome estranho nessa aula, mas com o tempo vocês se acostumam. Os ribossomos, eles deixam o núcleo, eles saem lá do meio do núcleo e tem uma tarefa de produzir, sintetizar proteína. Então eles saem e eles podem ficar livres dentro da célula. Do lado de fora do núcleo, os ribossomos eles ficam flutuando dentro do citoplasma. Lembra, o citoplasma é essa gelatina que segura as organelas. Então eles ficam livremente passeando. Esses pontinhos amarelos são os ribossomos. Eles são responsáveis pela produção de proteína. Eles podem ficar anexados ao retículo endoplasmático e às vezes também esse retículo endoplasmático é abreviado como RE. Em alguns livros vocês podem ler como RE, significa retículo endoplasmático. Quando os ribossomos aderem a ele, eles são os retículos endoplasmáticos retículo endoplasmático rugoso. E quando o ribossomo não adere, é o retículo endoplasmático liso. Esse retículo endoplasmático possui uma membrana bem fininha, fechada, que vai permitir que esse material seja transportado. Tá vendo? Esse material genético que fica flutuando, essas bolinhas aí, são proteínas que são produzidas pelos ribossomos. E o retículo vai transportando ele para fora, tá vendo? Essas proteínas são material que vão emergir pelo retículo em pequenas vesículas, olha. E ele vai liberando aí essa proteína. Esse amarelo que vocês estão vendo aí chama complexo de Golgi. Em alguns livros vocês podem ler como complexo golgiense. Eles vão armazenar essa proteína. E além de armazenar, lá dentro do complexo do Golgi, eles são personalizadas, digamos assim. Essas proteínas são desenhadas, são dobradas e manipuladas, digamos assim, para que a célula possa utilizá-las como elas quiserem. Então lá essas proteínas vão adquirir formas diferentes e receber algumas moléculas aderidas a ela, como essa molécula amarela, que é uma molécula de gordura, ou lipídio. Essa roxinha que acabou de se ligar nessa molécula é uma molécula de carboidrato. Então, para vocês entenderem a diferença, essa célula verdinha aí à esquerda é uma célula vegetal, tá? A célula vegetal ela possui um vacúolo para armazenar água. E também tem material genético. E na célula animal, as nossas células, por exemplo, você vai ver uma organela chamada lisossomo. O lisossomo tem uma função. Ela é como se fosse um coletor de lixo. Ela vai levar as partes das células danificadas ou desgastadas. Ela vai fazer a limpeza. Os lisossomos estão dentro deles cheios de enzimas que eles vão quebrando os restos celulares, as células que vão sobrando e fazendo a limpeza. Além disso, nós temos uma organela chamada mitocôndria. Essa aí que vocês estão vendo agora. Tá vendo? Ela é redondinha com essas vilosidades, tá? A mitocôndria, ela faz a respiração celular. Ou seja, ela produz energia. Alguns órgãos possuem mais mitocôndrias que outros órgãos.
células do corpo que precisam produzir mais energia possuem mais células de mitocôndria. Elas formam a ATP. Nós estudaremos aí mais para frente. As células precisam de energia. São as mitocôndrias que produzem. Elas fazem a respiração celular. Enquanto isso, a célula mantém uma forma através de um citoesqueleto. Essa partezinha que está brilhando agora, tá vendo? Esses citoesqueletos são formados por microfilamentos. E a gente fala que são microfilamentos filiformes. E elas que vão dar essa forma para a célula. Elas são feitas de proteína e microtúbulos, que são tubos bem fininhos e ocos. E eles ficam enfileirados, dando essa forma para a célula animal. Já as plantas são diferentes, tá, gente? Para vocês entenderem um pouquinho essas diferenças, as plantas são fotoautotróficas, ou seja, elas precisam de luz para produzirem a energia delas e produzirem o próprio alimento. Por isso, dentro das células da planta, além desse vacúolo que armazena água, elas possuem uma partezinha aí, ó, que chama cloroplasto. O cloroplasto, gente, ela produz a fotossíntese, que nada mais é que a limpeza do nosso ar, não é verdade? E fazendo isso, as plantas produzem a clorofila, que é o alimento delas. Então as folhas verdes, além de purificar o ar para nós, seres humanos e animais, respirar, elas ainda produzem o próprio alimento. As células vegetais, elas têm uma parede celular do lado de fora aí das membranas, de forma a apoiar e proteger a célula. Então, ela é bem diferente da nossa célula. As nossas células, elas não têm essa parede celular. Existem muitas estruturas aí. Nos seres humanos, o trato respiratório, por exemplo, é revestido por algumas células que têm cílios. Esses cílios são como se fossem pelos microscópios, como vocês estão vendo aí agora. No pulmão, gente, a função desses cílios é remover impurezas do ar e, durante a tosse, expulsar qualquer partícula que possa estar causando aí algum tipo de alergia, por exemplo. Então são células ciliadas. Algumas células, como a bactéria, por exemplo, elas possuem flagelos. É isso aí que está circulado aí na imagem, tá, gente? Esses flagelos fazem com que as bactérias se movimentem, como se fosse uma cauda. Elas ajudam no movimento das células bacterianas. Que coisa, né? Ah, mas nós humanos não ficamos para trás, não. A única célula humana que possui um flagelo é o espermatozoide. Permite que o esperma ele tenha uma mobilidade, ou seja, ele não fica parado. Então, gente, em resumo, as células eucarióticas são células vegetais e animais, com núcleo e organelas envolvidas, né, por uma membrana, certo? Espero que vocês tenham entendido aí, tá? E não se preocupem, são vários nomes difíceis mesmo. Por exemplo, as células procarióticas são as organelas unicelulares, são as células, aliás, procarióticas, elas não possuem organelas, tá bom? Elas são organismos de uma célula só, tá? Então todas as células, todas elas possuem, né, um citoplasma e um material genético, tá bom? E é muita informação mesmo. São coisas tão pequenininhas, né? Mas que dá para dar um nó na cabeça da gente, não é verdade? Então é isso, gente. Depois eu vou ensinar para vocês uma musiquinha que vai ajudar muito a vocês entenderem melhor a função
das organelas aí, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Depois que entrar na mente de vocês, vocês nunca mais vão esquecer.